nosso quadro de saúde bucal hoje é para as mamães ficarem bem antenadas sobre quando você pode procurar o seu ortodontista. Se você não tem um ortodontista, eu vou apresentar para vocês a doutora Maria Luísa Neta, que é uma querida, que bloqueia a sua agenda pra gente e com todo aquele carinho, aquela atenção, aquela calma que lhe é peculiar, né, Maria Luísa? E explicar todo esse processo pra gente. Porque eu acho que, na verdade, o principal é não perder o time, né, como a gente diz. É mais ou menos assim? É mais ou menos dessa forma, Fabiola. Como é que faz? Quando que é esse tempo? Olha, uma idade mais adequada, mais indicada para se procurar um ortodontista é por volta dos 5, 6 anos de idade. Só isso? Antes, às vezes, são indicados pelos odontopediatras, né? Que, olha, procura um ortodontista, tá vendo algum probleminha. Gente, eu já ia falar com 10 anos. Não, mas por volta dos 5, 6 anos de idade, é uma idade, assim, adequada para se procurar uma primeira visita. Sei. Não que necessariamente o tratamento vai ser feito, mas para fazer um acompanhamento e às vezes se detectar algum problema que está instalando e que pode futuramente desenvolver uma maloclusão. Por exemplo, nessa fase de 5, 6 anos de idade, a dentição decídua, a dentição de leite, ela está instalada e começa a preparar a troca para os dentes permanentes. Então entra o estágio da dentição que a gente diz dentição mista. Então caem alguns dentes de leite, né, esfoliam os dentes decíduos e começam a vir os dentes permanentes. Nessa fase, às vezes pode se instalar alguns problemas que a gente chama de hábitos bucais deletérios ou hábitos parafuncionais. Por exemplo, sucção de dedo, aquele hábito de chupar a chupeta que já vem lá atrás, né, que se mantém, que nessa fase já não deveria ter, mas a criança ainda mantém o hábito. Certo. A respiração bucal, a interposição de língua, a criança que põe a linguinha no meio dos dentes, né? Tudo isso pode desenvolver uma maloclusão futura. E isso é detectado pelo odontopediatra e pelo ortodontista. Entendi. O ortodontista, ele vai tratar isto. Um exemplo, uma criança que tem mordida aberta anterior, quando os dentes da frente eles não ocluem corretamente, então fica um espaço muito grande. Quando isso acontece? Quando a criança tem o hábito de chupar o dedinho, quando ela mantém o hábito da chupeta, e isso deforma não só a arcada dentária, mas a arcada óssea. Que é o céu da boca, né? Isso, o céu da boca, o rebordo alveolar. Então a maxila ela vai estreitando e acontece, além da mordida aberta anterior, faz a mordida cruzada posterior. O que é isso? Os dentes superiores ficam para dentro dos dentes inferiores. E se isso não for tratado numa idade adequada e se mantém para a idade adulta, um adolescente, idade adulta, futuramente aquela base óssea deformada só pode ser corrigida com ortodontia e com a cirurgia. Então a importância de se detectar esses problemas precocemente, fazer o tratamento de uma ortodontia preventiva, interceptativa, evitando problemas futuros. Eu já vi gente, inclusive, que teve que quebrar maxilar para poder acertar a mordida e tudo isso, até porque isso influencia em todo o processo respiratório também. Isso gente, isso dá um pepino enorme lá no futuro, né, Maria porque Luísa? Uma mordida cruzada posterior, ela não se autocorrige, ela se mantém. Se não for interceptado e corrigido na idade de uma criança em desenvolvimento, quando os ossos são mais plásticos, mais maleáveis, mais fáceis de trabalhar, vamos dizer assim, com o aparelho, por exemplo, numa mordida cruzada posterior, tem uma atresia de maxila, o aparelho indicado é um aparelho disjuntor, um aparelho expansor, corrige aquela arcada dentária e o crescimento e desenvolvimento craniofacial se processa normalmente. A conclusão de tudo isso é que nada como prevenir, né? Sim.
O ideal é sempre prevenir. Se não puder prevenir, o problema já está instalado, interceptar para que ele não se torne mais grave futuramente. Aí sim, na idade adulta, é aquela cirurgia que você comentou antes. Coloca um aparelho, faz uma correção prévia e vai para uma cirurgia. Nossa, é bem mais complexo. Pois é. Mas tem também, existem casos, né? Vocês também já devem ter visto, e até muito comum, das crianças perderem um dentinho, né? Sim. Bateu, caiu do skate, andou de moto, quebrou, e aí falta um dente. Quando falta um dente, aí é que realmente pode se instalar um problema? Também existem vários casos assim que a gente chama de perda precoce de dentes descidos ou dentes de leite, ou até de alguns dentes permanentes que já estão na boca. É o caso às vezes de esses esportes radicais caem e perdem algum incisivo, um dente da frente, né? Então, nesses casos, se não for tomada uma atitude imediata, a arcada dentária vai se acomodar com aquela falta de dente e vai desajustar toda a oclusão e se estabelece uma maloclusão, às vezes bastante complicada. Então, a manter a saúde bucal, manter os dentes permanentes, manter os dentes descidos na sua posição e cuidar da troca dos dentes corretamente, isso é muito importante para se manter uma oclusão. E importante também citar, Fabiola, que se uma criança que tem, por exemplo, um hábito de sucção digital ou de chupeta, que faz aquela mordida aberta ou mordida cruzada posterior, não é corrigida, ela vai desenvolver, a face dela vai tornando uma forma inadequada, ela vai tendo uma assimetria de face, porque ela vai crescendo com aquela deformidade na oclusão, que é a maloclusão. Ela se manifesta depois na face. Tudo isso por má oclusão. Maloclusão. Que pode ser, por exemplo, tanto de ladinho como para frente, para trás. É quando realmente os dentinhos não fecham. E isso a gente começa a notar depois que estão todos permanentes ou não? Ela começa a se manifestar muitas vezes na dentição descida, nos dentes de leite, né? Porque tem quando também está naquele processo misto, né? Um pouco de leite, um pouco... Aí depois ela vai trocando os dentes, vem os dentes permanentes, então todo o espaço para aquela arcada permanente tem que ser mantida, porque há uma troca sincrônica, cai um dente de leite, vem um dente permanente. Se um dente de leite cai antes do tempo, por alguma razão é perdido antes do tempo, por cárie, por um acidente, ou às vezes existe a agenesia, que é a falta do dente, o espaço tem que ser mantido, porque aquele espaço vai ser ocupado por um dente permanente posteriormente. Se isso não for feito, já desequilibra uma oclusão. Olha, gente, tem que levar o seu filho, a sua filhotinha para fazer uma consulta, porque a saúde bucal ela é muito importante. Às vezes as pessoas não se atêm muito, né? Ah, tem cárie e não tem cárie. Acabou, é só por aí. Ah, doeu o dentinho, caiu, ok. Mas, gente, olha quantas coisas a gente pode evitar, quantos problemas, né? Se a gente realmente tiver esse cuidado da prevenção, né? Da prevenção. E assim, é preciso que o ortodontista faça uma avaliação para ver como que essa oclusão ela está se estabelecendo, aquela passagem da dentição de leite descido para a dentição mista, para depois a dentição permanente, para que isso se processe de uma forma correta, de uma forma harmônica e que se mantenham todos os dentes na posição correta. E se alguma coisa está em desarmonia, então é a hora de interferir. Então, nesse aspecto entra a ortodontia preventiva, prevenindo que se instale uma maloclusão, ou a ortodontia interceptativa, onde já é necessário intervir com um aparelho, com alguma mecânica, para que essa oclusão volte aos padrões de normalidade, e assim ela vai chegar à dentição permanente com uma
oclusão mais estabelecida funcionalmente e esteticamente também, né? Muito bacana, muito legal esse bate-papo, né, com a doutora Maria Luísa Neta, ela que é tão disponível no nosso programa. A gente quer te agradecer muito, né? E você explica de uma forma que a gente entende tudo bem certinho. Eu que agradeço você mais uma vez de ter vindo aqui fazer uma visita e a gente trocar algumas ideias e conversar a respeito daquilo que a gente faz todos os dias. Pois é, e nós vamos ficando por aqui então na certeza de que prevenir ainda é o melhor remédio. Nada como ter uma pessoa acompanhando a dentição do seu filho com carinho, com profissionalismo, com dedicação, e é por isso que a gente sempre gosta de valorizar muito os profissionais que tem na nossa cidade, porque eles estão preparados e disponíveis para você. E para nós, melhor ainda, né? Tudo de bom. É isso aí, ficamos aqui com mais um quadro de saúde bucal.